No hospital onde a minha tia trabalhava, aconteceu vários episódios estranhos. Como eles sempre trabalham em equipes, então cada equipe tem um horário de dormir. Dessa vez, a minha tia foi dormir no primeiro turno e dizem que lá tem um quarto onde ninguém gosta de dormir, porque acontecem muitas coisas estranhas. Mas a minha tia e algumas colegas gostam de dormir lá, pois tem ar-condicionado. Então, minha tia foi dormir e, passando algum tempo, ela foi acordada por uma senhora que estava brava, querendo o seu ventilador de volta. A minha tia acordou e falou que podia pegar porque ele não estava sendo usado e porque o ar estava ligado. Voltou a dormir de novo e, passando mais um tempo, a senhora volta brava e acorda minha tia, pedindo o ventilador. A minha tia acorda e levanta e diz não está usando o ventilador, e a senhora sai pela porta e no mesmo momento entra no quarto uma das colegas da minha tia, que já dormia, e pergunta: Fulana, você viu quem é essa senhora que saiu daqui agora? Estava querendo o ventilador. E a fulana responde que ninguém tinha saído do quarto, pois ela estava na porta do quarto, tinha uns 10 minutos, organizando o carrinho de medicamento. Aí então a fulana perguntou como era essa senhora, e minha tia descreveu. Então a fulana disse que já havia passado por isso também, que nos dias atrás ela tinha acordado com essa senhora, chamando e brava, querendo o seu ventilador. Boa noite a todos. Esse fato que vou relatar aconteceu no final dos anos 90 e é algo de arrepiar. Tudo começou quando fui convidado para visitar o sítio de uns parentes. Durante um dia em que eu e umas pessoas estávamos andando por uma estrada de barro, avistamos uma casa muito sinistra na mata que tinha em volta da estrada. A casa estava meio escondida no matagal, caindo aos pedaços, e parecia estar abandonada. Até que um peão que nos acompanhava nos contou um relato. Ele disse que na época tinha uns 30 e poucos anos. Nessa cidade em que morava, tinha boatos que uma besta-fera estava assombrando todas as noites, em noites de lua cheia. E naquela cidade pequena, todas as noites, se trancavam dentro de suas casas. Até que um dia pela manhã, esse peão estava passeando de cavalo para ir para o trabalho e passou em frente a essa casa, que na época morava um homem sozinho e que não tinha amizade com ninguém. Nesse dia em que passava em frente a ele, avistou esse homem deitado na varanda. Esse peão, achando que ele passou mal, foi ajudar. Ao chegar próximo, o peão o chamou e esse homem acordou. Ele estava com a ponta dos dedos ferido e não conseguia levantar, pois alegou que estava com dores no corpo inteiro. Esse peão levantou e levou para dentro do quarto e lá viu algo estranho, pois viu a janela arrebentada e tinha uns riscos estranhos, como se fossem arranhões. Esse peão disse que ia arrumar um carro para levar ele para o hospital da cidade vizinha, mas esse homem se irritou e disse que não queria, pois já estava bem, e com muita ingratidão pediu para ele ir embora. Então esse peão foi embora. Nisso se passou muitos dias, até que ao passar por lá, em frente, de novo, ele avistou um animal todo mutilado, que não dava para entender que animal era. Não sabia se era um cachorro ou uma cabra, pois a cabeça não estava lá. Então esse peão deu a volta na casa e viu a janela do quarto daquele homem. Lá tinha um tufo de pelo preto preso entre as madeiras da janela e um forte cheiro de carniça. Depois de ter visto essa cena estranha, o peão decidiu mudar de caminho e não passar por ali nunca mais. Depois de um tempo, ocorreu um boato
de que aquele homem daquela casa se virava em bicho. Foi esse o relato desse peão. Eu acredito no que ele disse. Não acho que seja impossível ter sido um lobisomem. Eu tenho motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata onde aquilo vive apenas 2 vezes, sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata. Então, começamos todos a sonhar com um pássaro. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas, no geral, era mesmo um pássaro. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas e nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o ombro dele, às vezes, quando não tinha ninguém perto dele, mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós dessa vez. Assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desapareceram. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. Isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser. Não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nuca arrepiar a todo momento. Nós ameaçávamos voltar basicamente sempre que ouvíamos algo fora do normal ou víamos as luzes, mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo, mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. Estava sentindo a tristeza do lugar também. E falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe enquanto saíamos da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali. Nós deixamos a área e depois de um tempo atravessamos o riacho. E imediatamente a temperatura subiu e não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos, mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com um pássaro, mas pouco depois paramos. Talvez seja algum tipo de mensagem? Quem sabe? Esse relato aconteceu com minha prima em Ibugaçu, no interior do Ceará. Os pais dela, que são meus tios, tiveram 5 filhos. 3 eram meninos e 2 eram meninas.
Minha tia contava que eles trabalhavam construindo açudes, viajando de lugar em lugar, quando tinha serviço. Mas, antes de contar o que aconteceu com minha prima, eu vou relatar ligeiro o que o pai dela passou antes. Justamente nessa época, ele estava quase aleijado de uma perna, por ter tentado dominar um boi no braço. O animal acabou pisando em seu fêmur, quebrando ele em vários lugares. Ele quase perdeu a perna e teve que ser internado para fazer uma cirurgia. Eu nunca tinha visto uma família tão perturbada com assombração como eles, pois, para ele não perder a perna, a mãe dele fez uma promessa para que ele se curasse e não tivesse que amputar a perna. Tudo deu certo, e o médico disse para eles que, milagrosamente, os ossos dele estavam se curando e ele não perderia o membro. Porém, eles removeram 2 centímetros. Para quem ficaria sem a perna, perder 2 centímetros era lucro. O problema era que ele deveria cumprir a promessa que sua mãe fez e não beber mais cachaça. Ele não podia contar para ninguém sobre com quem ela tinha feito essa promessa, e meu tio tinha que cumprir a parte dele, parando de beber. Ele até passou algumas semanas sem tocar em bebidas, mas logo quebrou sua promessa e tomou um porre grande. Nesse dia que ele bebeu, ele conta que estava em um botequinho e pediu uma dose para se animar um pouco. Quando ele tomou o primeiro gole, que se virou para a estrada, viu um menino só de short se aproximando dele em direção ao botequinho. Ele viu aquele menino chegar perto dele e pediu uma dose de cachaça. Meu tio se zangou e mandou o menino ir embora, pois cachaça não era coisa que ele pudesse beber. O menino fez uma cara feia para ele e ficou ali assistindo ele terminar de beber a cachaça dele. Mais tarde, ele conta que o menino se virou em uma fumaça negra em frente dele e a partir daí ele já não lembrava de muita coisa. Ele conta que ficou tão fora de si que saiu correndo, feito louco, pela estrada. Ele conta que lembra que tomou uma carroça de um homem na estrada e que o burro que vinha puxando a carroça ficou tão assustado que quebrou os arreios e saiu correndo, deixando só a carroça. Meu tio conta que lembra que correu a noite toda puxando aquela carroça e que acharam ele na outra cidade desmaiado. A mãe conta que aquilo foi porque ele não cumpriu a promessa e foi castigado. Um outro mistério que ninguém soube contar foi o que o jumento e o dono da carroça viram para se assustarem tanto e saíram na carreira. Tempos depois que isso aconteceu, minha prima estava no mato apanhando feijão, quando de repente ela conta que começou a ouvir uns barulhos estranhos. Era já próximo do anoitecer e o mato era pertinho da casa dela. Ela sentiu tanto medo nessa hora, porque procurava de onde vinha aquele barulho e não sabia dizer. Ela contou que parecia um assovio, mas não sabia dizer se era de gente ou de algum animal, pois nunca tinha ouvido aquilo. Já com as pernas bambas de medo, minha prima tentou correr e foi nessa hora que ela olhou para o lado de onde ficava uma mata mais alta e viu o que parecia ser os cabelos de uma mulher muito estranha. Nessa hora, ela teve ainda mais medo. Ela conta que, se estivesse grávida, teria perdido na hora. Ela olhou para cima e viu que aqueles assovios vinham daquela mulher. O mais assustador era que a mulher parecia ser muito alta. Na hora, ela soube que não se tratava de uma pessoa, e sim de uma assombração. A mulher era tão alta que passava das árvores da mata e parecia crescer ainda mais. Os braços daquela mulher eram muito longos e suas pernas também.
O cabelo dela parecia de uma criatura de horror. E, por último, ela estava vestindo uma camisola branca. Minha prima saiu correndo, muito assustada, e entrou para dentro de casa aos gritos. Desesperada com o que tinha visto, ela conta que só conseguiu gritar, mas que na hora de falar, a voz não saía mais. Minha tia, quando viu ela daquele jeito, foi até a cozinha e trouxe uma coisa e botou debaixo da língua dela. Ela conta que depois de uns minutos conseguiu falar de novo e contou o que tinha visto. Ela apenas dizia que tinha visto uma mulher no mato e meus tios não ligaram muito para o que ela tinha dito. Mais tarde, quando ela estava mais calma, contou tudo e deu todas as características da mulher. E foi aí que meus tios ficaram brancos. Minha tia sabia que estava assombrada. Por isso, deu remédio para ela não virar o vento e ficar doente. Mas ela não era mais criança, e sim uma moça. Minha tia, depois de ouvir os detalhes, pediu para meu tio correr e comprar umas coisas para ela fazer uma reza imediatamente. Minha prima, com medo, conta que perguntou para ela o que estava acontecendo. Minha tia disse que ela tinha cruzado com uma coisa no mato e que ela deveria ter cuidado, mas que ela ia ficar boa. Minha tia sabia de muita coisa do mundo sobrenatural e explicava que muita coisa que acontecia na vida das pessoas eram avisadas através de alguma manifestação. O que acontecia que ninguém sabia interpretar, e os sinais acabavam aceitando seu destino, mesmo sem saber. Aquilo que minha prima tinha um significado, porque ela viu que ela chegou com uma coisa no rosto. Essas coisas só ela via. Ela completou que também nem sempre aquilo era um sinal, e sim que pessoas tinham a vista aberta para ver. Mas, no caso da minha prima, ela estava encantada com alguma coisa. Mais tarde, meu tio chegou com as coisas que ela tinha pedido e correu para reparar o que ela ia fazer. Ela falava os nomes dessas coisas, mas agora não lembro bem. Ela se trancou no quarto que tinha com uma porta apenas de cortina e ficou lá por 1 hora. Quando ela saiu finalmente, mandou que minha tia entrasse no quarto e explicou que ela não podia sair do quarto até quando o dia amanhecesse. Minha prima disse que dentro do quarto tinha xícaras com sal, uma em cada canto. Também tinha uma imagem de um santo que não soube dizer qual era. Minha prima já sabia rezar e minha tia disse que ela deveria repetir a reza que a ela ensinou toda vez que sentisse medo. Durante toda a noite, minha prima ficou lá no quarto, morrendo de medo e rezando o que minha tia havia ensinado a ela. Ela contava que tinha horas que só ouvia o rastejado de pés dentro do quarto escuro, mas que não tinha coragem de abrir os olhos para ver o que era. Aquilo também soltava no ouvido dela, de vez em quando, que minha prima só faltou desmaiar de medo, mas ficou forte a noite toda. Ela conta que não sentia sono porque o medo era tão grande que ela se tremia toda. Quando amanheceu o dia, ela conta que gritou pela sua mãe, que logo respondeu do outro quarto, dizendo que ela podia sair. Minha tia conta que ficou também rezando e que viu aquilo saindo de dentro do quarto, passando pela minha prima. Antes de sair do quarto, decidiu olhar para as xícaras de sal e notou que ele estava escuro. Minha prima conta que ela se livrou de uma coisa horrível que até hoje ela não entendeu o que era. Ela sempre teve medo, pois depois daquela experiência,
ficou mais traumatizada. Ela hoje ainda lembra dessas coisas e fala que nunca mais viu nada depois que aprendeu a rezar com a mãe dela. Eu sempre vou na casa da minha tia e escuto ela contando muitas outras coisas que aconteceram com a família dela. Mas isso fica para uma outra vez. Se puderem postar o meu relato, eu ficarei muito feliz de ver em um canal tão grande no YouTube. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é André Luiz. Moro em Fortaleza e vou contar aqui para vocês. É um caos que eu sempre ouvia dos meus avós paternos, Arnaldo e Maria, na época que eu morava na cidade chamada Canindé. Os fatos ocorreram no ano de 76. Foi logo depois que meus avós Arnaldo e Maria se casaram. Eles foram morar em um pedaço de terra que foi dado de presente pelos meus 2 bisavós. Eles eram compadres e se consideravam muito. Por isso, compraram um terreno de algumas tarefas e deram para eles. Começaram a vida de casal e trabalhavam na terra e de lá criaram sua família. O terreno ficava mais perto da casa do meu bisavô paterno. Só que não era muito perto. Devia ser na base de 2 quilômetros de distância, no fundo de uma mata. E naquele tempo ainda não tinha estrada de rodagem naquelas bandas. Para ir até o sítio do meu avô, tinha apenas um carreiro, por onde as pessoas passavam montadas em animais ou mesmo tocando algumas cabeças de gado. Por isso, meu avô e alguns homens que eram seus amigos e parentes resolveram abrir um pouco mais a estrada para que fosse possível passar até carro. Mas, como eles tinham seus afazeres e não podiam de deixar suas obrigações, apenas 1 ou 2 dias a cada 2 semanas que eles tiravam tempo para fazer esses serviços. Só que o meu avô, que nesse caso era o que mais precisava da estrada, toda boca da noite, quando chegava da lida, só bebia água, descansava um pouco e depois ia para a estrada. E ele ficava adiantando o serviço até por volta das 8 da noite. Quando dava na base de 7 horas, a minha avó ia até lá levar um bule com café e mais algumas coisas para ele forrar o estômago. E sempre ficava com ele, fazendo companhia, até da hora deles voltarem para casa. Um dia, ele estava roçando, quando na metade do caminho, de repente olhou e viu uma luz fraca, como se fosse de uma vela, só que, faltando cerca de 100 metros para o local onde ele estava, a luz entrou no mato por uma trilha apertada. Depois de meia-noite, mais ou menos, ele viu outra luz vindo pela estrada. Só que dessa vez era a minha avó levando seu café. Ele falou com ela que alguém estava vindo pela estrada e depois subiu pela trilha. Na hora, eles ficaram sem entender nada, por isso resolveram ir logo para casa. Pois podia ser que alguém estranho e, quem sabe, fosse algum ladrão ou coisa do tipo. E como eles moravam isolados, preferiram ficar dentro de sua casa, que nesse caso era bem mais seguro. Aquela noite, o meu avô não conseguiu dormir direito. Ele ficou batendo pestana até de madrugada, quando finalmente foi vencido pelo cansaço. Porém, teve pesadelos com um pessoal desconhecido, mas ele não conseguia ver os rostos. No outro dia pela manhã, o meu avô nem foi para o roçado dele. Depois que tomou café,
pegou a foice e foi pelo mesmo caminho onde ele viu a luz passar. Ao entrar na mata, de certa maneira, ele sentia que alguma coisa quisesse que ele fosse até lá. Ele queria saber onde aquela trilha levava. Porém, depois de caminhar por poucos metros, ele viu que a trilha estava cheia de mato. E o mais estranho, não tinha pegadas. Mato amassado, nem jeito de que alguém tivesse passado por lá. Como ele tinha levado a foice, continuou na trilha em uma vereda mais larga, e depois de alguns minutos, ele se deparou com uma tapera velha que, pelo jeito, há muitos anos não morava ninguém. Porém, permanecia em pé, apesar de estar arrodeada de mato por todos os lados. O meu avô conseguiu abrir um caminho até a porta da casa, e quando olhou lá dentro, ainda existiam alguns móveis bem antigos, um fogão de lenha, um pote no canto da parede da sala, alguns quadros com retratos pendurados na parede, mas tudo isso em meio a uma grande quantidade de teia de aranha, poeira e mato, que há muito tempo invadiu a casa, que era de chão batido. O que mais chamou a atenção do meu avô foram os quadros com os retratos, porém, ele não conheceu nenhuma das pessoas que tinham nos quadros velhos pendurados na parede. Por curiosidade, o meu avô pegou um daqueles quadros e levou com ele. A sua intenção era mostrar aos mais velhos para tentar descobrir quem foram as pessoas que moraram lá naquela casa. Quando ele chegou no terreiro da casa, a minha avó viu ele com o quadro na mão e já foi logo sentindo um arrepio. E teve uma sensação ruim. O meu avô falou que tinha encontrado uma tapera velha e queria saber quem eram as pessoas que moravam lá. Por isso, ele pegou o quadro. Depois disso, ele almoçou e foi cuidar da lida na roça. Mais tarde, como sempre fazia ele, foi continuar o serviço na estrada. Só que antes das 7 horas, ele começou a escutar uns barulhos estranhos. Parecia que vinham pessoas andando na direção dele. Porém, ele não viu nada. Nessa hora, ele pegou o lampião que ficava pendurado em uma árvore e resolveu voltar para casa. Ele foi andando bem rápido e quando chegou perto da casa viu que, em frente à porteira, havia uma luz parada. Naquela hora, ele pensou que fosse a minha avó, que estava saindo para levar o café dele. Porém, a luz não se movia. Ele estranhou esse fato e, ao se aproximar um pouco mais, percebeu que a luz era um tom azulado, idêntica à que viu na noite anterior. Então, ele passou por um colchete que ficava na cerca e rodeou pelo fundo da casa. Bateu na porta do fundo e chamou minha avó. Ela abriu a porta. Quando ele voltou, viu que a minha avó estava tremendo de medo e branca como um copo de leite. Ela começou a chorar e falou que estava saindo para levar o café. Foi quando escutou vozes na beira da estrada e viu luz vindo na direção dela. Ela correu de volta para casa e ficou lá dentro trancada. Os dois ficaram dentro da casa e o tempo foi passando. Então, escutaram um barulho que parecia vir do canto da sala, justamente onde meu avô tinha deixado o quadro. Então, ele associou uma coisa com a outra. Por isso, ele pegou o quadro, enrolou em um lençol, colocou dentro de um saco de pano, chamou a minha avó para ir até lá na tapera devolver o quadro. Pegaram um lampião para iluminar o caminho e foram andando na direção da tapera. Assim que saíram de casa, a luz começou a se mover. Ela ia na frente, a cerca de 50 metros de distância deles, como se estivesse guiando. Porém, quando saíram da estrada que meu avô tinha construído e entraram na trilha que levava para a tapera, as coisas pioraram bastante. Naquele momento, começou
uma ventania muito forte, que parecia que as árvores iriam ser arrancadas pela raiz. Alguns pedaços de galhos caíram sobre as suas cabeças e, para piorar o que já estava ruim, começaram a ouvir ruídos que lembravam palavras, gemidos, choros. Mesmo assim, eles continuaram caminhando, seguindo aquela luz, até chegar em frente da tapera. Quando finalmente estavam a poucos metros da casa, a luz desapareceu. Nessa hora, meus avós entraram, colocaram o quadro no lugar que ele pegou e foram embora. Eles foram andando bem depressa, mas na volta ouviu qualquer barulho estranho durante o percurso. Mas meu avô decidiu que não ficaria sozinho na estrada e só iria para lá quando as outras pessoas fossem. Depois de alguns dias, os homens que ajudavam na estrada foram fazer o serviço. Quando meu avô tocou nesse assunto, alguns deles ficaram curiosos e quiseram ir ver essa tapera. Depois do almoço, o meu avô foi com eles. Porém, para surpresa, a trilha que ele havia limpado já estava novamente tomada por um mato alto. Eles ainda tentaram limpar, roçando, mas não conseguiram achar o rumo da tapera. Depois disso, por muitas vezes, meu avô viu luz na estrada, mas até hoje não encontrou a tapera. E por não ter encontrado, alguns dizem que ele inventou aquela história. Mas ele e minha avó têm certeza do que eles viram. Boa noite. Eu herdei um sítio em uma área rural em Itanhaém, na Bahia. Um lugar muito bonito, com árvores que dão frutos, uma casa aconchegante e água encanada de uma fonte de água, que um dia pretendo explorá-la comercialmente. A propriedade era do meu pai, que ganhou do meu avô. Apesar de ser um lugar agradável, eu não entendia direito porque não tinha visitado aquele lugar com mais frequência. Se não me falha a memória, passamos um fim de semana uma vez, quando meu avô era vivo, e uma outra vez após seu falecimento, até o dia que resolvi passar o final de semana na casa. Os caseiros não duravam naquele lugar. Os animais morriam ou desapareciam misteriosamente e nunca mais eram encontrados. O último funcionário que passou por lá desistiu do serviço em apenas 3 dias. E quando procuramos para saber o que havia acontecido, ele nos falou que já no primeiro dia, coisas estranhas aconteceram na casa e ao redor. O rapaz falou que durante o dia ouvia barulho de pessoas, que parecia uma pessoa caminhando de botas pela casa. O problema era que estava apenas ele no local e o sítio ficava longe até mesmo da estrada que levava à cidade. Aqueles passos foram ouvidos pela casa e depois no teto. Quando as coisas pareciam ter se acalmado um pouco durante a tarde, ao anoitecer, do nada, começou um incêndio enorme que o obrigou a fugir às pressas para não morrer. Ele ficou até meia-noite no mato, olhando o fogo consumir tudo de longe, sem poder fazer nada. Quando finalmente o fogo desapareceu, lá estava a casa intacta, sem uma mancha sequer nas paredes. Tudo estava em seu lugar e não havia nem sinal de cinzas. Uma vez que ele relatou que viu uma vara de fogo que cuspia labaredas rodear a casa. Depois de um tempo, vagando pela propriedade, aquela vara ganhou uma forma humana em chamas e seguiu para o mato. Foram os pesadelos que ele tinha quase todas as noites. Meu pai, quando era vivo,
Dizia que aquilo tudo era bobagem, mas nunca teve coragem de passar uma semana sequer naquela casa, pois das 2 vezes que ele foi para lá, ficou os finais de semana com a gente e não chegamos a ver nada. Exceto minha mãe, que disse ter recebido a visita de um homem estranho quando eu e o caseiro demos uma saída para ver a fonte de água. Ela falou que assim que saímos apareceu um homem batendo na porta, pedindo água. Com medo, ela foi atender e quando viu, era um homem alto e muito bonito, que pedia que ela lhe trouxesse um copo de água para matar sua sede. Assustada, pois estava sozinha, para despistá-lo, disse que ia pegar a água, porém ele deveria ter cuidado com o caseiro, que estava na parte de trás. Ao ouvir isso, o homem respondeu para ela que não precisava mentir. Ele não faria mal a ela e apenas queria matar a sede. Faltou as forças nas pernas nessa hora. Ela contou que foi buscar a água rapidamente e entregou ao homem, que bebeu metade do copo e jogou o resto no chão. Quando ela olhou para a água que estava no chão de cimento queimado, viu que o reflexo não era de um homem. Isso foi tudo o que ela disse quando voltamos. O homem foi embora pelo mesmo caminho que voltamos e não vimos ninguém na estrada. Minha mãe sempre foi muito religiosa. Para ela, aquele homem era um espírito que meu avô atraiu para aquela casa e que não pertence a uma pessoa falecida. Quando ela falou isso, não demos importância e achamos que poderia ser algum andarilho que passava pelo local. Depois disso, passaram-se apenas 5 anos e meu pai também faleceu. Ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu. O mais revoltante disso era que meu pai não tinha problemas de saúde e era ainda muito novo. Minha mãe desconfiava que todo aquele infortúnio tinha origem naquele sítio. Ela era sensitiva e na sua mocidade havia frequentado algumas religiões que a fizeram desenvolver mais aquele dom. Por outro lado, eu nunca fui nem um pouco religiosa. Após a morte de meu pai, eu ignorei os pedidos de minha mãe para vender aquela propriedade e resolvi explorar o lugar e transformar a fonte de água em um negócio que me desse renda. Foi então que decidi ficar uns dias no sítio para olhar tudo e avaliar o que eu poderia fazer. Eu cheguei numa sexta-feira antes do meio-dia, pois tinha passado no mercado para comprar a feira e o gás para o fogão. Quando finalmente estava na casa, eu fiz o almoço, comi e fui tirar um cochilo. Eu acho que não se passaram 30 minutos, quando comecei a ouvir uma voz que era idêntica do meu avô pelo corredor. Me acordei assustado, pensando que fosse um sonho, mas quando olhei para a porta do quarto, que estava aberta, vi que a sombra de uma pessoa tinha acabado de passar. Levantei apavorado, pensando que tinha alguém na casa. E como estava desarmado, corri em direção à cozinha para pegar uma faca. Segui para a sala para ver quem era, mas a pessoa já tinha saído, batendo a porta. Eu não sabia se estava com medo porque tinha alguém na casa, ou se por um momento tive a sensação de que recebia visita de meu avô já falecido. Corri para fora, ainda há tempo de ver a pessoa de costas, saindo pela porteira e sumindo atrás da cerca tomada por plantas. Eram as mesmas roupas de meu avô, e não tive dúvidas que era também o mesmo andar. Corri para ver se alcançava na estrada, mas não tinha ninguém. Quando voltei para casa, não me senti mais confortável em estar ali.
Mesmo assim, decidi ficar e ir embora no dia seguinte. Ou talvez, se melhorasse, ficaria a semana toda. Quando a noite chegou, eu não tinha nada para fazer e resolvi ir dormir cedo. Tranquei todas as portas e janelas e me deitei no quarto, também com a porta trancada. Como não acreditava em assombração, estava apreensivo com algum ladrão que pudesse entrar procurando alguma coisa de valor. O tempo foi passando e o sono começou a chegar. Acho que tinha acabado de pegar no sono quando acordei atordoado com um barulho na porta. Parecia que alguém passava a chave e abria a porta da sala. Me levantei em um pulo e fiquei encostado à porta do quarto com uma faca. Eu ouvia a pessoa fechando a porta e caminhando em direção à cozinha. Nesse momento, eu me arrependi de ter feito aquilo. A partir dali, começou o acontecimento que mudou minha vida e a minha forma de pensar sobre as coisas. Seja lá o que fosse, aquela pessoa tinha a voz do meu avô, pois no momento eu quis que fosse um ladrão, ao invés do que eu vi e passei naquela casa. Não pude fazer nada, nem de ouvir o meu avô chamando pelo nome da minha avó. Os passos passaram pelo corredor e seguiram para a cozinha, e eu fiquei imóvel no quarto, com o coração na garganta, quase tendo um infarto. De repente, tudo ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, resolvi sair e pegar o carro para ir embora daquele lugar. Corri e peguei apenas minha carteira, que era onde estavam meus documentos e o dinheiro, e o resto podia ficar lá, pois eu não ligava. Saí apressado pelo corredor sem olhar para trás, para não ver nada, e quando cheguei na porta da sala, notei que estava ainda trancada. Ou eu estava maluco, ou alguma assombração tinha feito aquilo. Quando abri a porta, com muita dificuldade por causa da tremedeira nas mãos, eu me deparo com a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Estava parado na minha frente, olhando com os olhos sem brilho e meio cinzentados. Era meu avô. Nesse momento, tinha um peso no meu peito. Eu não consegui mover um músculo do corpo. Meu avô, ou seja lá o que fosse, pois ele havia falecido há anos, pegou no meu braço e eu senti que era de carne. Ele me puxou com força, me levando para o fundo do terreno, e eu não podia evitar ou dizer alguma coisa. Quando chegamos em um pé de castanhola enorme que tem lá, ele me soltou e apontou para o chão e me disse: "Tá aí, agora cave e desenterre." Eu não tive escolha. Me agachei e cavei com as mãos até chegar em uma espécie de baú prateado. Meus dedos estavam feridos quando acabei. Quando olhei ao redor, aquela visão assustadora havia sumido. Me levantei, me tremendo, e corri para o carro, tentando sair dali. Dirigi para casa, ainda aquela noite, e quando cheguei, falei tudo para minha mãe. Ela não ficou surpresa, pois já desconfiava e acreditava que tivesse algo anormal por lá. Um mês depois, minha mãe me levou para falar com um homem que rezou em mim e me falou algumas coisas muito misteriosas. Depois que acabou a reza, ele explicou tudo dizendo que meu avô tinha feito um negócio para conseguir alguma coisa para ele durante a juventude, mas que ele não poderia revelar. Falou que meu avô tinha feito aquele ritual chocando o primeiro ovo de uma galinha preta e trazido para a vida dele uma coisa que realizava todos os desejos. Porém, aquilo necessitava que lhe desse um trabalho todos os dias, ou a entidade o incomodaria o dia todo. Meu avô havia desistido daquela coisa e acabou por atormentá-lo. Todos os dias,
antes do sol nascer. Ele tinha que desenterrar aquele baú e mandar a entidade fazer alguma coisa. Fosse para trabalhar na realização do seu pedido ou fosse para fazer qualquer coisa que o distraísse. Como meu avô não cumpriu o trato, aquilo ficou na propriedade. O homem ainda disse que seria preciso trabalhar para tirar aquele espírito de lá, pois ele atormentaria todos da família por causa do negócio mal acabado do meu avô. Quando acabou de falar, o homem concordou em exorcizar aquilo de nossas vidas. Antes de sair, ele advertiu que eu não me assustasse à noite, pois qualquer coisa que acontecesse seria ele mexendo na minha alma e fazia parte do trabalho que ele faria. Um tempo depois, tudo acabou e nos livramos daquele pesadelo. Preferi vender a propriedade para que minha mãe ficasse tranquila e nunca mais vi ou ouvi nada de estranho. Boa noite. Meu nome é Juarez de Souza. Já tenho mais de 40 anos de idade. E quando eu era criança, morava com minha família na fazenda Guanabara, que pertencia ao doutor Seu Davi, o patrão de meu pai. Naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, as crianças geralmente só estudavam até a 4ª série. Depois disso, paravam de estudar e começavam a trabalhar para ajudar os pais na lida do campo. Pelo menos, foi assim que aconteceu com meus irmãos. Mas, como eu sou o filho mais novo, de um total de 7, a minha mãe dizia que, pelo menos, eu devia me formar ou terminar o 2º grau. Por isso que eu continuei estudando, depois que terminei o primário. Só que por perto da fazenda Guanabara, onde a gente morava, não tinha escola que ensinava da 5ª série em diante. Então, para eu continuar estudando, minha mãe me matriculou na escola que ficava no povoado, chamado Lagoa dos Prazeres. Esse povoado era muito longe da minha casa. Se fosse pela rodagem certa, teria que dar uma volta muito grande, e com isso, a distância ficava quase 2 léguas. Mas, se a gente cortasse pelo caminho de bois que passava perto da casa do meu padrinho Floriano, essa distância diminuía para quase 5 quilômetros. O ruim desse caminho porque para passar por ele, a gente precisava passar por um riacho onde só tinha uma ponte de madeira. Se bem que aquilo estava mais para uma pinguela do que para uma ponte propriamente dita. Além disso, ainda tinha uma parte da mata fechada dos 2 lados, que se estendia por cerca de 2 quilômetros e era um deserto só. Nessa estrada, dificilmente passava qualquer pessoa. O meu amigo, chamado Fábio, filho do meu padrinho Floriano, é da minha idade. Sempre estudou comigo. Por isso, os meus pais e os dele combinaram que a gente iria junto para a escola, todo dia depois do almoço. E nesse caso era cedo, antes das 12 horas. Eu pegava minha mochila, e só para vocês saberem, era uma capanga feita com um pedaço de tecido da calça do meu pai. Eu colocava meus cadernos, uma merenda, que quase sempre era um pedaço de rapadura e uma fruta. Depois ia andando até a casa do meu padrinho, e de lá eu e o Fábio montávamos em um cavalo e seguíamos para a escola. No mês de agosto, no dia 15, isso eu sei porque era o dia de Santa Rita, a minha mãe e meu pai foram participar de uma romaria e só voltariam no outro dia. Então, quem ficou responsável pela casa e por fazer a comida foi minha irmã, que naquele tempo tinha 18 anos. Só que ela nem se preocupou comigo. Ficou fazendo outras coisas e quando deu a hora de ir para a escola, o almoço ainda não estava pronto. E como eu não gostava de faltar, fui com fome mesmo.
e na raiva que eu fiquei, nem a merenda eu levei. Por azar, aquele dia meu amigo também não foi para a escola, pois ele foi com o meu padrinho e a minha madrinha para a festa de Santa Rita. Mas ele deixou o cavalo amarrado perto da casa dele e o recado com seu Benedito, um homem que trabalhava com o meu padrinho, para que eu pegasse o cavalo e fosse montado. Como eu já estava zangado, montei no cavalo e fui para a escola. Fiquei lá até depois do recreio. Então, quando foi dando as 4 horas, disparei a tremer. Eu já estava quase desmaiando de fome. Fiquei amarelo e sem sangue. Então, a professora pensou que eu estava doente e falou que eu não podia ir embora mais cedo. Aquela tarde, as lombrigas estavam brigando com as tripas de fome. Por isso, eu tive a ideia de parar no meio do caminho antes de chegar na parte da mata. E então, em uma capoeira rala para encontrar alguma fruta, um pé de gobiraba, paco-paco ou até mesmo maracujá. Depois de andar por uns 50 metros, saí em cima de uma moita forrada de maracujá de cobra. Nem pensei 2 vezes. Comecei a comer uma atrás da outra, pois a fome que eu estava devorava um boi, se fosse possível. Só que depois de alguns minutos, foi me dando uma leseira e, na mesma hora, eu vi o mundo rodar. Foi então que caí no chão. Comecei a vomitar e não conseguia ficar em pé, e logo em seguida desmaiei. Mais tarde eu acordei, só que não era mais dia. A noite tinha chegado, pois estava escuro, e olhei para o céu e só vi as estrelas e a lua bonita. Levantei atordoado sem saber como sair daquele lugar. Por isso fui caminhando a esmo. Então escutei como se fosse umas batidas nas árvores. Resolvi seguir os barulhos. O tempo foi passando e nada de encontrar qualquer pessoa. Então comecei a chorar e no desespero gritei. Naquela hora ficou tudo em silêncio, mas depois escutei uma voz na minha cabeça. Era idêntica do meu pai. Então eu pensei assim: eu demorei a chegar em casa, por isso saiu para me procurar. Naquela hora, deu uma alegria arretada. Eu comecei a chamar por ele. Eu gritava bem alto por ele. Cada vez que eu gritava, uma voz respondia lá adiante. Fui entrando cada vez mais para dentro da mata. Então, do nada, começou uma ventania e quando ela parou, não escutei mais nada. Parece que até os grilos tinham desaparecido. Eu abri a boca chorando, com medo de algum bicho aparecer. Sentei encostado em uma árvore. Então comecei a escutar como se fossem umas risadas. Depois ouvia meu nome. Só que eu não respondi, pois achava que era assombração. O pior foi que eu estava certo. De onde eu estava, vi um negócio passando. Parecia uma pessoa de corpo feminino, pois tinha cabelo grande e desgrenhado. Só que na mesma hora que caminhava igual gente, agachava a saia andando como se fosse um animal. Imagine então o desespero de um adolescente de 12 anos de idade, sozinho e com uma criatura dessas a poucos metros. Levantei e saí correndo sem saber para onde ir. Para piorar, aquela coisa saiu correndo atrás de mim e só senti uma dor seca nas costas, como se fosse uma chicotada de cipó. Eu enverguei de dor. Mesmo assim, continuei correndo. Aquela coisa continuou correndo atrás de mim, mas por sorte, escutei uma voz rouca e grossa me chamando. Quando olhei, tinha mais à frente um homem idoso, barbudo, segurando um tipo de facão. Então ele disse: "O que está fazendo aqui na mata, uma hora dessas, menino?" Na hora eu corri para perto dele, que me acalmou e disse que ia ajudar. Ele pegou em minha mão e foi me puxando. Nessa hora, a coisa que estava me batendo desapareceu. Continuei andando. Ele soltou minha mão e me mandou ir na frente.
eu fui andando e ouvi os passos dele, logo atrás de mim. Então, depois de alguns minutos, cheguei perto da pinguela, na hora, e lembrei do cavalo que eu tinha deixado amarrado e queria voltar para pegar. Mas o homem me falou que já tinha levado. Eu passei na pinguela e quando olhei para trás, não vi mais ninguém. Comecei a correr e pouco tempo depois passei na casa do meu padrinho. O cavalo estava lá, na frente. O seu Benedito, sentado na varanda da casa dele, e quando ele me viu, foi logo perguntando de onde eu estava vindo e o que aconteceu, pois o cavalo tinha chegado sozinho. Falei com ele o que aconteceu. Ele acreditou em tudo que eu disse. Depois pediu para Dona Magnólia, a esposa dele, para fazer uns ungüentos e colocar na minha costa e braços, onde estavam as marcas da surra. Além disso, ele ainda foi comigo até minha casa para eu não ir sozinho naquelas estradas escuras. Quando a gente chegou lá na minha casa, a minha irmã ainda quis me dar uma surra, pois ela pensou que eu estava na casa de alguém, já que meus pais não estavam em casa. Mas seu Benedito não deixou. Ele me levou de volta para dormir na casa dele. E só no outro dia, quando meus pais chegaram da festa da Santa Rita, que eu fui para casa. Chegando lá, contei para minha mãe, e ela ainda deu uns tapefes na minha irmã, pois ela me deixou com fome. Eu ainda continuei fazendo aquele percurso com meu amigo. Mas graças a Deus, no outro ano, o prefeito colocou um carro para levar a gente até a escola. E outras crianças que moravam nos sítios e fazendas puderam estudar. Mesmo depois de tantos anos, não faço a menor ideia a qual foi a criatura que me atacou dentro da mata. E muito menos que era aquele homem que me ajudou a sair lá de dentro. Mas alguns amigos que moram naquele lugar dizem que, de vez em quando, escutam vozes, gritos vindo do meio da mata, principalmente quando saem para caçar em noites de lua. Eles dizem que quando escutam os gritos, dão meia volta e deixam a caçada para uma próxima vez. E assim vão seguindo a vida deles. Era uma sexta-feira, 2 horas da tarde, quando eu, meu melhor amigo e nossas namoradas saímos para acampar na chácara que o papai acabava de comprar. Uma chácara enorme e linda, apesar do abandono por parte do ex-dono, que desde o falecimento de sua esposa, naquele mesmo lugar, largou tudo e foi viver na cidade. Por volta das 3, chegamos. A casa estava em pedaços e quase tudo coberto por um matagal que pouco a pouco tomava conta de tudo que ali existia. Paramos o carro em um espaço no quintal. Agarramos nossas coisas e saímos caminhando pelo meio do mato, em direção ao riacho que ficava perto dali. Poucos minutos depois, chegamos e nos encantamos com o lugar. Do outro lado do riacho, a mata era fechada, enquanto que, do nosso lado, não havia barranco. A areia fina e branca cobria desde o que restava do carreiro até a água. Uma maravilha. Parece que tem gente do outro lado, disse minha namorada. Por quê? Perguntei. Parece que vi uma pessoa. Pare de imaginar coisas. Quem vai estar por aí escondido? Rapidinho, armamos as tendas e fomos banhar. Depois de mais ou menos 1 hora banhando, saímos e eu fui no mato próximo procurar madeira para fazer uma fogueira. Depois de um tempo, sem encontrar nada, eu finalmente vi um tronco velho
que arrastei até perto de nós para quebrá-lo em pedaços e fazer uma fogueira. Depois que consegui acender o fogo, ajeitei tudo para fazer alguma coisa para comer. Ficamos conversando e bebendo no conforto da areia. O tempo passou rapidinho. A noite chegou, o silêncio era quase total, apenas quebrado pelo barulho da água e de nossas conversas e gargalhadas regadas por cerveja e vodka. Por volta das 10 da noite, minha namorada agarrou meu braço, com os olhos arregalados e olhando para a mata do outro lado do riacho. Perguntou: "Vocês ouviram o que eu ouvi?" Nós paramos de conversar e ficamos em silêncio, tentando entender o que ela tinha ouvido, pois não ouvimos e não ouvíamos nada. "Não, o que foi?" perguntamos. "O eco", respondeu minha namorada com um ar de assustada. "E o que tem o eco?" "O eco é só um eco", disse a namorada do meu amigo. "Não, gente, vocês não estão entendendo. O que eu quero dizer é que todas as nossas gargalhadas, somente a minha foi ecoada." "Impressão tua, menina. Deixa eu ver", disse meu amigo, virando para a mata e gritando: "Ei!" Nós esperamos pelo eco, mas não aconteceu. Sua namorada gritou e foi o mesmo resultado. Eu gritei e nada. "Deixa eu gritar", disse minha namorada. E ela gritou: "Ei!" Segundos passaram e nada. "Tá vendo? Pare de imaginar coisas", eu disse. E naquele instante, o grito foi repetido do meio do outro lado do riacho. Nós ficamos boquiabertos e espantados, sem saber o que dizer. Como era possível somente a voz da minha namorada ser ecoada? Além do mais, como podia um eco levar tanto tempo para ecoar? O medo começava. O meu amigo, tentando acalmar a situação, disse que devia ser algum caçador que, ao ouvir a nossa conversa, tentava nos assustar, passando por assombração. Eu aceitei a ideia, afinal, que outra coisa podia ser? E minutos depois, fomos deitar. As meninas imploraram para que fôssemos embora. Mas como o carro estava parado perto da casa, achamos melhor esperar até o dia amanhecer. Dormir, no entanto, era impossível. O medo de que os caçadores, ou sabe lá quem, cruzassem o riacho e nos atacasse era tremendo. Mais ou menos 2 da manhã, a fogueira apagou por completo. E o medo aumentou. O grito da minha namorada foi repetido mais uma vez do outro lado do riacho. "Vocês ouviram?", perguntou meu amigo, de dentro de sua tenda, uns 5 metros da nossa. Eu respondi que sim, ao mesmo tempo que o grito era repetido mais próximo ainda, como se o caçador, ou sabe lá quem, atravessava o riacho. E outro "ei!" foi repetido, bem mais que ele havia chegado, e estava ali, bem perto das tendas. Meu coração acelerava, sem saber o que fazer. Minha namorada tremia de pavor. Poucos minutos depois, o barulho de passos começou, indo e vindo, de uma tenda a outra, bem devagar, como se a pessoa estivesse observando ou esperando por qualquer reação de nossa parte. Mas reagir como se as nossas únicas armas, os 2 facões que havíamos levado, estavam do lado de fora das tendas.
A única coisa que eu podia fazer com certeza, o meu amigo também, era tentar acalmar a namorada e rogar a Deus por proteção. Os passos continuaram lentos e assustadores, às vezes tão próximos da nossa tenda que dava a sensação de ouvir a respiração daquela pessoa. Depois de um tempo, para lá e para cá, os passos passaram. E outro grito foi dado, mais distante, e tudo acalmou. O silêncio era ainda mais apavorante. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, o meu amigo disse que ele e a namorada não iriam esperar que o caçador voltasse e que estavam decididos a largar tudo para trás e correr até o carro. Minha namorada concordou com a ideia e saímos disparados rumo ao terreiro da casa. Poucos minutos depois, chegamos e ao entrarmos no carro, vimos uma estranha figura de mulher aparecer na janela da velha casa e gritar: "Ei!", enquanto minha namorada, meu amigo e sua garota gritavam em pavor que, pelo amor de Deus, fôssemos embora dali. Eu pisei no acelerador e saímos, deixando para trás algo que jamais esqueci e que não consegui explicação. Guardamos essa história apenas para nós, pois quem acreditaria em uma história contada por jovens que se arriscam por causa de uma diversão? Olá para todos do canal. Eu acompanho todos os vídeos e sempre quis mandar meu relato. Uma coisa que eu nunca vi no canal foi algum relato sobre bruxa. Eu, no começo, fiquei com um pouco de vergonha de contar isso, mas pensei bem e resolvi enviar para vocês. O relato que eu tenho é sobre minha mãe. Só depois de grande foi que eu fui tentar entender um pouco o que tinha acontecido com ela. A palavra que mais se aproxima do que atacou ela é uma bruxa. Mas não é do jeito que contam nas histórias ou nos filmes. Vocês vão entender tudo quando eu acabar. Ela contava muitas histórias quando conversava com algum amigo ou conhecido e eu ficava ouvindo escondida. Quem é dessa época sabe que criança não podia ficar no meio dos adultos ou das visitas, pois era falta de educação. Minha mãe e meu pai recebiam muitas visitas aos domingos que vinham do interior, com meus tios e tias, e ficavam conversando sobre as coisas que eles viveram quando eram mais jovens. O domingo era o dia mais animado lá em casa, pois nossos parentes só iam embora na segunda-feira. Eu também ia para a casa da minha avó no interior e eu gostava muito dos costumes que eles tinham. De todas as histórias que a minha mãe contava, tinha uma que eu nunca esqueci dos detalhes. Isso foi na época que minha mãe era moça e morava em Nova Olinda, próximo a Brejo Santo. As coisas eram mais simples naquela época e a dificuldade fazia a gente trabalhar muito cedo. Ela, quando completou 20 anos, arrumou um emprego em uma casa de família em um vilarejo próximo chamado Muquem. O dinheiro ajudava muito nas despesas, mas ela preferia ir e vir todos os dias para casa para não dormir lá. Nessa época, ela também arrumou um namorado
que muitas vezes a buscava e a deixava no trabalho para ela não ir sozinha. Os pais dela souberam daquele namoro e proibiram ela de se encontrar com ele. Minha mãe gostava muito desse namorado e insistiu nesse namoro, contrariando as ordens dos seus pais. O que aconteceu foi que, nisso tudo, minha mãe acabou engravidando de mim. Na época, ela ficou com muito medo de meus pais descobrirem, pois eles já proibiram ela de namorar com esse moço. E agora, se descobrisse sua gravidez, eles ficariam zangados. Minha mãe resolveu esconder aquela história da minha avó. Quando a barriga começou a crescer, ela decidiu se mudar para o lugarejo que ela trabalhava, com a desculpa de que era muito longe e que não queria dormir no trabalho. Meu pai logo construiu uma casinha e os dois ficaram morando juntos. Minha mãe sempre mandava dinheiro para ajudar minha avó e ela nunca desconfiou, até o dia que eu nasci. Naquele vilarejo, ela falava que tinha uma família que morava mais afastado e que todos no lugar olhavam tortos para todo mundo. Também tinha um poço muito grande e muito fundo, que várias vezes caíam pessoas dentro e morriam afogadas. Ela falava que, logo de início, não gostou nada do lugar, pois uma coisa era trabalhar e no fim do dia ir embora, e outra coisa era morar de vez. Mamãe gostava de usar uns vestidos largos para esconder a barriga, pois mesmo longe dos pais dela, ela não queria que vissem sua gravidez. Os dois ainda não eram casados e só foram se regularizar depois que eu nasci. Meu pai, na época, arrumou um serviço que tinha que ficar toda semana por lá, pois além de ser em outra cidade, ele não podia abandonar o posto. Ele trabalhava em uma fazenda, fazendo tudo, e ainda era veterinário amador, desses que aprendem a fazer partos de vaca e outras coisas. Ele só voltava para casa nos fins de semana e nos feriados. Então que o tempo passou e eu finalmente nasci. Minha mãe não saía de casa enquanto meu pai estava fora e não falava muito com as pessoas que moravam por perto. Ela tinha muito medo de estar só e de alguns barulhos que ouviam passando pela estrada durante a noite. Meu pai já tinha largado o emprego na fazenda e estava em outro serviço, que não obrigava ele a ficar tanto tempo fora. Minha mãe ainda trabalhava na mesma casa e me levava com ela para o trabalho. Eu ficava ali perto dela e não saía da sua vista de jeito nenhum. Quando ela tinha que lavar roupa, ela cavava um buraco perto dela, cobria com uma toalha e me botava dentro com alguns brinquedos. Um dia, minha mãe me levava para o trabalho, quando algumas senhoras ficaram olhando para ela de maneira muito estranha. Ela já estava acostumada com aquilo, então não deu muita importância. Ela passou e as senhoras não disseram nada. No outro dia, já ia para o trabalho novamente, pelo mesmo caminho, quando uma das senhoras se aproximou dela e perguntou quantos meses eu já tinha. Minha mãe estranhou a pergunta, mas respondeu às senhoras que estavam na estrada. Foi então que uma delas a alertou para que minha mãe tivesse muito cuidado. A senhora falou que, por ali, vivia uma família que a mulher era uma feiticeira que carregava crianças. Ela aparecia na forma de qualquer bicho e sumia com a criança que ela escolhesse, e ninguém nunca mais via. Minha mãe, quando ouviu isso, ficou com medo, mas respondeu
que elas podiam ficar tranquilas, que ela tinha muita fé em Deus. Mesmo assim, a senhora disse para minha mãe ter cuidado, pois ela poderia me roubar. Minha mãe foi trabalhar e ficou com aquilo na cabeça, pois antes de eu nascer, ela recebeu a visita de uma coruja durante uma semana. A coruja pousou a primeira vez no fundo do quintal enquanto minha mãe lavava roupa e ficou olhando para ela por um tempo. Depois, ela ouviu um riso, pois parecia que o riso vinha daquela coruja. Minha mãe fez uma reza, o bicho foi embora naquele dia. No dia seguinte, lá estava a mesma coruja, mas que dessa vez já estava mais próxima em um galho e só tinha um olho. Do mesmo jeito, ela fez a reza e o bicho foi embora. Foi assim por uma semana, até que não apareceu mais. Quando meu pai chegou, ela contou tudo para ele, mas ele não deu muita importância. Então, um dia ela precisou dormir na casa onde trabalhava, pois a senhora da casa estava muito doente e precisava muito de ajuda dela por tempo integral. Ela acabou o dia de trabalho e foi descansar em seu quarto, que ficava mais afastado da casa. O quarto era feito de madeira e ela é irmã dessa senhora, pois tinha medo de ficar sozinha comigo. Em frente havia algumas plantações de mandioca que soltavam um cheiro muito forte. Naquela noite, de madrugada, minha mãe foi acordada como se fosse umas pessoas com botas muito pesadas. Depois disso, começou a se ouvir como se um bicho estivesse comendo as mandiocas na plantação na frente do quarto. Minha mãe disse que o som do animal era como o de um porco, mas muito horrível. Depois daqueles sons, o animal começou a rosnar e começou a forçar a porta do quarto, tentando entrar. Minha mãe dizia que o bicho queria entrar para me pegar. A companheira dela, que era a irmã da senhora, acordou muito assustada e começou a chorar desesperada. Minha mãe me disse que o bicho quase entrou arrombando a porta. A companheira dela estava tão desesperada que queria subir e sair pelo telhado. Minha mãe disse a ela que se acalmasse, pois se aquele bicho entrasse, elas subiriam em cima de um grande armário que elas tinham dentro. Depois de alguns minutos, naquele desespero, minha mãe começou a rezar e o animal parou de bater na porta e sumiu. No dia seguinte, mamãe procurou meu pai e contou tudo o que aconteceu. E ele, como sempre, não acreditou muito e disse que podia ter sido um porco. Depois disso, minha mãe fez de tudo para voltar para a terra de minha avó, até que meu pai aceitou. Voltamos para lá. Minha avó, quando descobriu que minha mãe já era mãe e estava ainda com o namorado que eles proibiram, cuidou logo de fazer o casamento dos dois. Depois disso, ela nunca mais tocou no assunto e só foi falar disso anos depois.